Marian Rojas. Stapé dedicou anos a estudar um padrão que ninguém quer admitir. Mulheres maduras. Não têm menos chances de encontrar um amor de verdade. Elas têm mais, muito mais. Mas existe algo que a maioria faz, que sabota completamente essa vantagem natural. E quando você entender o que é, vai perceber que esteve fazendo exatamente isso. Você já sentiu aquela sensação de que o tempo está passando? Aquela voz que sussurra que já passou da idade para ser desejada, escolhida, valorizada, que os homens bons só querem novinhas? Essa crença não é só falsa, ela é o veneno mais poderoso para sua luz interior. E Marian descobriu por quê. Deixa eu te contar sobre uma cliente dela. Vamos chamá-la de Fernanda. 48 anos, divorciada há 5, bem-sucedida, independente, inteligente, bonita, mas completamente invisível para os homens que ela realmente admirava. Sabe aquele tipo de homem maduro, centrado, que construiu algo real na vida? Esses nunca olhavam para ela, e quando olhavam, sumiam depois de alguns encontros. Fernanda chegou no consultório de Marian dizendo exatamente o que você talvez já pensou. Os homens da minha idade só querem novinhas. Eu não tenho mais chance. Marian ouviu tudo. E então fez uma pergunta que mudou tudo. Fernanda, quando você entra num lugar, qual mensagem sua energia está enviando? Fernanda ficou em silêncio, porque a verdade era dura. Ela entrava em todo lugar já derrotada, já se sentindo menos, já competindo com mulheres mais jovens antes mesmo de qualquer homem aparecer. Sua postura, seu olhar, sua energia, tudo gritava: eu sei que não sou o suficiente. E Marian explicou algo que Fernanda nunca tinha entendido. Homens de verdade não procuram idade. Eles procuram presença. Eles procuram uma mulher que sabe quem é. Uma mulher que não está desesperada. Uma mulher que não precisa dele para se sentir completa. E, ironicamente, quanto mais madura você é, mais fácil é ter isso. Mas só se você não destruir essa vantagem com a crença errada. Porque aqui está o segredo que Marian descobriu em anos de pesquisa. Mulheres maduras têm algo que mulheres mais jovens ainda não desenvolveram. Elas têm profundidade emocional. Elas têm sabedoria. Elas têm uma presença que só vem com a experiência de vida. Homens maduros de verdade sentem isso. Eles sentem quando estão diante de uma mulher que se conhece. Mas tem um problema. A maioria das mulheres maduras não está emanando essa energia. Sabe o que elas estão emanando? Medo. Medo de não ser mais desejada. Medo de estar ficando velha. Medo de não ter mais tempo. E os homens sentem isso antes mesmo de você abrir a boca. Marian fez Fernanda fazer um exercício. Ela pediu para Fernanda ir a uma cafeteria, sentar sozinha e só observar. Observar como ela se sentia. Observar sua postura. Observar seus pensamentos. E anotar tudo. Fernanda voltou na próxima sessão e descreveu exatamente o que Marian esperava. Ela tinha passado o tempo todo olhando para casais mais jovens, comparando, se sentindo inferior, checando se algum homem olhava para ela. E quando nenhum olhou, isso confirmou a crença dela. Você vê? Eu sou invisível. Mas Marian apontou algo crucial. Ela perguntou: Fernanda, como você espera que um homem te veja se você mesma não se vê? Como você espera que ele sinta sua presença se você está escondida na sua própria insegurança? E então começou o verdadeiro trabalho. Marian ensinou Fernanda sobre energia magnética. Não aquele papo de seja confiante que todo mundo repete. Mas a ciência real por trás de como mulheres maduras naturalmente atraem quando param de lutar contra sua própria maturidade. Primeiro, Marian explicou o conceito de apego. Fernanda descobriu que seu padrão era de apego ansioso. Ela tinha medo de abandono.
e esse medo a fazia buscar validação constantemente. Ela precisava sentir que era desejada, e essa necessidade criava uma energia de carência que afastava exatamente os homens que ela queria atrair. Homens de verdade. Marian explicou. Tem um detector interno de carência. Eles sentem quando uma mulher precisa dele para se sentir bem, e isso os afasta. Não porque sejam cruéis, mas porque homens maduros querem uma parceira, não alguém para cuidar emocionalmente o tempo todo. Fernanda começou a entender. Ela tinha passado os últimos 5 anos tentando provar que ainda era desejável. Cada encontro era um teste. Cada mensagem não respondida era uma confirmação de que ela não era boa o suficiente. Ela estava vivendo na energia de escassez. E escassez atrai escassez. Marian deu a Fernanda uma tarefa radical. Por 3 meses, nada de sites de relacionamento. Nada de procurar homens. Nada de se arrumar para impressionar. O único foco seria em reconectar com quem ela realmente era. Suas paixões, seus interesses, sua vida além de relacionamentos. Fernanda achou que isso era o oposto do que precisava fazer. Mas Marian, se eu não procurar, nunca vou encontrar ninguém. Marian sorriu. Exatamente. Você precisa parar de procurar. Você precisa começar a emanar. Nos primeiros dias, Fernanda se sentiu perdida. Ela tinha organizado sua vida inteira ao redor de encontrar alguém. Agora, sem essa busca, quem ela era? Mas aos poucos, algo começou a mudar. Ela voltou a pintar. Algo que amava nos seus 20 anos e tinha abandonado. Ela começou a ir a aulas de dança. Ela parou de checar o celular a cada minuto, esperando mensagens de homens. E então, algo interessante aconteceu. Fernanda foi convidada para um vernissage. Ela foi sozinha. E pela primeira vez em anos. Não foi pensando em encontrar alguém. Ela foi porque queria ir. Porque amava a arte. E naquela galeria, um homem se aproximou. Não para paquerar. Apenas para conversar sobre uma pintura. Eles conversaram por 40 minutos. Sobre arte, sobre vida, sobre viagens. Fernanda nem percebeu o tempo passar. Ela estava presente. Verdadeiramente presente. Não tentando impressionar. Não analisando se ele estava interessado. Só sendo ela mesma. No final da conversa, ele pediu o número dela. E Fernanda quase caiu no velho padrão. A ansiedade veio. A necessidade de agradar. Mas ela respirou e simplesmente disse: Foi ótimo conversar com você. Claro, aqui está meu número. Simples, sem desespero, sem carência. E ele sentiu isso. Marian explicou mais tarde o que tinha acontecido naquele momento. Fernanda finalmente tinha emanado sua verdadeira energia feminina madura. Ela estava confortável consigo mesma. Ela não precisava dele. Ela estava bem sozinha. E, paradoxalmente, isso a tornou extremamente atraente. Porque aqui está a verdade que Marian descobriu. Homens maduros de alto valor não querem uma mulher que precisa dele. Eles querem uma mulher que escolhe ele. Existe uma diferença enorme entre precisar e escolher. Precisar vem de falta. Escolher vem de abundância. E mulheres maduras têm a capacidade de escolher de uma forma que mulheres mais jovens ainda não têm. Porque elas já passaram por tantas coisas que sabem exatamente o que importa de verdade. Elas não se impressionam com qualquer coisinha. Elas sabem diferenciar o que é brilho falso do que é ouro puro. E homens de verdade sabem disso. Fernanda e esse cara, vamos chamá-lo de Gustavo, começaram a sair, mas dessa vez era diferente. Fernanda não ficava ansiosa. Ela não vivia grudada no celular. Ela não ficava caçando mensagens secretas nas palavras dele, com medo de ser rejeitada. Ela estava simplesmente vivendo. E ele sentiu isso. Um dia, Gustavo disse algo que provava tudo que Marian ensina.
Sabe o que me pegou em você? Você não estava tentando me impressionar. Você era você. Isso é tão raro hoje em dia. A maioria das mulheres que eu encontro por aí está sempre representando. Fernanda contou isso para Marian na sessão seguinte. E Marian explicou. Está vendo? Homens de verdade reconhecem a autenticidade. Eles já viveram o suficiente para saber quando alguém é de verdade. E a autenticidade é a luz interior mais forte que existe. Um verdadeiro imã. Mas a transformação de Fernanda não parou por aí. Marian a ensinou algo fundamental. Como a idade dela era, na verdade, uma vantagem, e não uma desvantagem. Marian explicou que homens maduros, homens de verdade, estão cansados de relacionamentos vazios. Eles querem profundidade. Eles querem alguém que entenda as sutilezas da vida. Alguém que viveu o suficiente para ter uma visão mais ampla. E tem mais. Homens nessa fase da vida procuram companheiras, não troféus. Eles querem alguém para construir uma vida de verdade, não para mostrar para os amigos. E para isso, uma mulher madura que se conhece é muito mais atraente do que uma novinha que ainda está se encontrando. Marian compartilhou com Fernanda um dado interessante de suas pesquisas. Homens com mais de 45 anos que querem um relacionamento sério preferem mulheres da mesma faixa etária em 73% dos casos. O problema não é a preferência deles. O problema é a energia que as mulheres maduras irradiam quando acreditam que não são desejadas. Elas se fecham, perdem o brilho. Fernanda começou a entender tudo. Ela tinha jogado fora 5 anos competindo com as novinhas. Mas ela nunca deveria ter entrado nessa competição. Porque ela estava num jogo totalmente diferente. Um jogo que as mulheres mais jovens nem imaginam que existe. Marian ensinou Fernanda sobre a presença feminina madura. Não é sobre ser sexy no sentido tradicional. É sobre ter uma presença que acalma, que inspira, que faz um homem se sentir visto. Mulheres maduras que se amam têm isso. Elas sabem ouvir de verdade. Elas sabem dar espaço. Elas não são explosivas. E os homens sentem isso como um oásis no deserto de relacionamentos superficiais. Fernanda também aprendeu sobre limites. Marian explicou que mulheres maduras que atraem homens de verdade têm limites bem definidos. Elas sabem o que aceitam e o que não aceitam. Elas não toleram joguinhos. Elas não se contentam com pouca atenção. E, por incrível que pareça, isso as torna mais atraentes. Não menos, porque homens de verdade respeitam limites. Eles não querem alguém que aceita tudo. Eles querem alguém com atitude, alguém que sabe o seu valor. E mulheres maduras, quando se conhecem, têm isso naturalmente. Gustavo e Fernanda estão juntos há 8 meses. E Fernanda diz que é o relacionamento mais saudável que ela já teve. Não porque Gustavo seja perfeito, mas porque ela finalmente entendeu o seu valor. Ela não está no relacionamento por medo de ficar sozinha. Ela está porque ela escolhe estar. Marian usa a história de Fernanda para ensinar outras mulheres. E ela sempre repete. A idade é uma vantagem, não um problema. Mas só se você parar de lutar contra ela. Só se você abraçar a sabedoria, a profundidade, a presença que vem com os anos. Porque o que os homens de verdade querem mesmo é isso. Uma mulher que se ama. Uma mulher que tem a sua própria vida. Uma mulher que não precisa de elogios o tempo todo. Uma mulher que sabe o que quer. E essas qualidades são muito mais fáceis de ter quando você já viveu bastante. O problema nunca foi a sua idade. O problema era a história que você contava para si mesma sobre a sua idade. E quando você muda essa história, tudo muda. Marian criou um exercício especial para mulheres maduras. Ela chama de lista de poder. É simples. Faça uma lista de tudo que você tem hoje que não tinha aos 25. Sabedoria emocional, estabilidade financeira, capacidade de se comunicar,
conhecimento de si mesma, paciência, uma visão mais clara da vida, gratidão. Quando você olha para essa lista, você percebe, você não perdeu nada com a idade. Você ganhou tudo o que realmente importa para um relacionamento profundo. E homens maduros de verdade sabem disso. Eles já viveram relacionamentos com mulheres mais jovens. E muitos perceberam que a beleza acaba, mas a essência permanece. Marian sempre diz: você não está competindo com as novinhas. Você está num campeonato totalmente diferente. E nesse campeonato, você tem todas as vantagens. Mas só se você souber o seu poder. A energia que atrai homens de qualidade quando você é madura não é a energia da sedução jovial. É a energia de uma presença forte. É saber quem você é. É se sentir bem na sua própria pele. É não precisar de ninguém para se sentir completa. Mas estar aberta para compartilhar a sua vida com alguém especial. Fernanda aprendeu que atrair não é sobre o que você faz. É sobre o que você é. Quando você está realmente feliz consigo mesma. Quando você está vivendo uma vida que te preenche. Quando você não está desesperada por um amor. Você se torna irresistível. E a melhor parte. Você atrai exatamente o tipo de homem que você quer. Porque homens de verdade são atraídos por mulheres de verdade. E ser de verdade não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com a forma como você se vê e como você se trata. Marian ensinou Fernanda sobre algo chamado energia da deusa. É quando você vive como se tudo já estivesse perfeito. Como se você não precisasse de nada de fora para se sentir completa. Essa energia vibra. As pessoas sentem. E homens de qualidade são atraídos por ela como um ímã. O relacionamento de Fernanda com Gustavo floresceu porque ela entrou nele inteira, não pela metade. Ela não estava esperando que ele preenchesse um vazio. Ela estava oferecendo uma parceria entre dois adultos completos. E isso é exatamente o que homens maduros querem. Marian sempre diz: o segredo não é tentar parecer mais jovem. O segredo é abraçar completamente quem você é. Agora, com todas as suas histórias, com toda a sua sabedoria, com toda a sua profundidade. Porque isso é o que te torna única. E único é sempre mais interessante do que genérico. Fernanda hoje ajuda outras mulheres da idade dela. E ela sempre diz: eu perdi 5 anos me sentindo menos. Hoje eu sei a verdade. Eu nunca fui menos. Eu só estava jogando um jogo que não era meu. E isso tocou fundo aí dentro. Se você se identificou com essa sensação de ser invisível, ou se acredita que a idade é um obstáculo, use o valeu demais para que este vídeo chegue a mais mulheres que precisam escutar isso. Cada contribuição mostra para o YouTube que essa mensagem é importante e precisa ser vista, e pode ser a diferença entre uma mulher se sentir derrotada ou finalmente entender o valor que ela tem, porque a transformação final que Marian Rojas Estapé quer que você entenda é esta: sua maturidade não afasta os homens de verdade, é justamente o que os atrai, mas você precisa mudar a luz que você irradia. Vou te dar 3 mudanças práticas que Marian ensina, e que funcionam imediatamente. Primeira mudança: pare de se comparar com as novinhas. Sempre que isso acontecer, lembre-se, vocês não estão na mesma categoria. Você oferece algo que elas ainda não têm. Profundidade, maturidade emocional, sabedoria. E isso é infinitamente mais valioso para homens que querem um amor de verdade. Segunda mudança: cultive sua vida, independente de um romance. Tenha seus projetos, suas paixões, amizades verdadeiras. Tenha uma vida que você ame. Homens de verdade são atraídos por mulheres que têm a própria vida, e não por mulheres esperando que alguém lhes traga a felicidade. Terceira mudança: trabalhe a sua ansiedade. Se você fica checando o celular a toda hora, analisando cada mensagem,
buscando sinais de rejeição, você está vibrando na energia errada. Foque em se sentir segura, independente da atenção dele. Isso é magnético. Marian Rojas. Estapé diz que essas 3 mudanças transformam completamente a sua luz interior. E os homens sentem isso na hora. Eles percebem quando estão diante de uma mulher que se conhece, que se valoriza, que não precisa deles para ser feliz. Mas tem mais. Marian Rojas. Estapé também fala sobre a linguagem corporal de mulheres maduras que se amam. Não se trata de ser sexy ou provocante. É algo muito mais profundo e poderoso. Presença. Uma mulher madura que se aceitou. Não anda curvada, se desculpando por existir. Ela se move com intenção. Ela mantém contato visual. Ela não fica o tempo todo conferindo se estão olhando para ela, porque ela não precisa da aprovação de ninguém. E isso se manifesta em cada gesto, em cada movimento, em cada olhar. Fernanda percebeu isso quando Marian a filmou entrando em um lugar. Antes da transformação, Fernanda entrava quase pedindo desculpas. Ombros caídos, olhar baixo, tentando ser invisível, porque já acreditava que era. Depois do trabalho com Marian, sua entrada mudou completamente. Não porque ela estava fingindo confiança, mas porque ela realmente não tinha mais medo de ser vista. E Marian explicou algo fascinante sobre neurobiologia. Homens processam sinais não verbais muito mais do que as mulheres imaginam. Eles leem a sua linguagem corporal antes mesmo de você abrir a boca, e eles conseguem distinguir entre confiança genuína e atuação. É instintivo, evolutivo. Então, quando você tenta fingir que está tudo bem, mas por dentro está se sentindo insegura, eles sentem, seu corpo te entrega. Mas quando você está realmente bem consigo mesma, quando você abraçou sua idade e o seu valor, não há nada para esconder. E isso é magnético, de uma forma que nenhuma atuação consegue imitar. Fernanda também aprendeu sobre vulnerabilidade madura. Marian ensinou que existe uma diferença entre vulnerabilidade carente e vulnerabilidade forte. Vulnerabilidade carente é quando você expõe suas feridas esperando que alguém as cure. Vulnerabilidade forte é quando você é autêntica sobre quem você é, sem precisar que ninguém te salve. Mulheres maduras têm a vantagem de acessar a vulnerabilidade forte mais facilmente, porque já sofreram o suficiente para não ter mais medo da dor. Elas podem falar sobre suas experiências, sem vergonha. Elas podem admitir quando não sabem algo. Elas podem chorar, sem desmoronar. E isso cria uma intimidade profunda que os homens de verdade desejam. E o mais interessante, quando você faz essas mudanças, você não atrai qualquer homem. Você atrai homens de verdade, porque homens de baixa vibração são repelidos por mulheres que se conhecem. Eles preferem mulheres com baixa autoestima, que são mais fáceis de manipular. Então, se você fizer essas mudanças e alguns homens sumirem, comemore. Você está finalmente emanando a energia certa, e os homens certos vão notar. Fernanda descobriu isso na prática. Quando ela mudou sua luz, alguns homens que viviam dando bola sumiram, e ela percebeu. Eles só estavam interessados enquanto sentiam que tinham poder sobre ela. Quando ela se empoderou, eles perderam o interesse. E essa foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque abriu espaço para o Leonardo aparecer. Um homem que queria uma igual, não alguém para controlar. Marian Rojas. Estapé ensina. A sua idade é um filtro natural. Homens imaturos vão embora. E isso é perfeito. Porque você não quer homens imaturos. Você quer um homem que valorize exatamente o que você se tornou. A energia de uma mulher madura que se ama é inconfundível. Ela não é desesperada. Ela não é carente. Ela não está tentando provar nada. Ela simplesmente é. E isso é magnético. Leonardo disse para Fernanda: "Sabe o que mais me atrai em você? Você não precisa de mim.
Você me escolhe. Isso faz toda a diferença. E ele estava certíssimo. Escolher é infinitamente mais poderoso do que precisar. E existe outro elemento crucial que Marian Rojas Estapé ensina sobre mulheres maduras e atração: a arte da conversa profunda. Não se trata de ser engraçada ou charmosa. É sobre conseguir ter conversas que importam. Conversas sobre ideias, sobre a vida, sobre o significado das coisas. As novinhas muitas vezes ainda estão na fase de impressionar. Elas falam o que acham que você quer ouvir. Elas atuam. Mas mulheres maduras que se conhecem não têm paciência para isso. Elas falam o que pensam de verdade. Elas fazem perguntas genuínas. Elas criam espaço para conversas reais. E homens de verdade estão famintos por isso. Eles estão cansados de conversas superficiais. Eles querem substância. Eles querem alguém com quem possam falar sobre coisas que realmente importam. E isso é algo que mulheres maduras oferecem naturalmente, quando param de tentar ser outra pessoa. Leonardo contou para Fernanda, depois de um tempo, que foi exatamente isso que o fisgou naquele primeiro encontro no vernissage. Ela não estava tentando agradar. Ela estava genuinamente interessada na conversa sobre arte. Ela tinha opiniões próprias. Ela discordava dele em alguns pontos. E isso era refrescante de um jeito que ele não sentia. Há anos. Marian Rojas Estapé também fala sobre o poder do espaço. Mulheres maduras que se amam. Não sufocam. Elas dão espaço. Elas entendem que relacionamentos saudáveis precisam de AR. Elas não entram em pânico quando ele não responde por algumas horas. Elas têm a própria vida para viver. E, acredite ou não, quanto mais espaço você dá, mais ele quer estar perto. Porque você não é mais uma obrigação. Você se torna uma escolha. E as pessoas valorizam muito mais o que escolhem do que o que lhes é imposto. Então, da próxima vez que você se sentir invisível ou sem valor por causa da sua idade, lembre-se do que Marian Rojas Estapé descobriu. Homens de verdade não estão procurando jovenzinhas. Eles estão procurando presença, profundidade, autenticidade. E todas essas qualidades aumentam com a idade, não diminuem. Seu trabalho não é voltar no tempo. Seu trabalho é abraçar completamente onde você está. Agora. Porque quando você faz isso, quando você realmente se vê, os homens certos também vão te ver. E deixa eu te contar uma verdade, que Marian sempre fala. Uma mulher madura, que conhece o seu próprio valor. É uma das coisas mais atraentes que existe. Não porque ela está tentando ser atraente, mas porque ela não está tentando nada. Ela simplesmente é. Marian Rojas Estapé também fala sobre algo que ela chama de efeito espelho. Homens maduros, homens de verdade, estão em busca de mulheres que os façam querer ser melhores, não através de crítica ou controle, mas através do exemplo. Quando você está vivendo bem, quando você está crescendo, quando você está cuidando de si mesma, isso o inspira a fazer o mesmo. Fernanda notou isso com Ricardo. Quando ela começou a levar sua arte mais a sério, ele começou a investir mais nos projetos dele. Quando ela estabeleceu limites saudáveis sobre seu tempo, ele começou a respeitar mais o tempo dele também. Ela não precisou dizer nada. Sua luz interior simplesmente elevou a dele. Isso é algo que as novinhas frequentemente não conseguem fazer ainda, porque elas ainda estão se descobrindo. Mas uma mulher madura que se conhece tem uma solidez que naturalmente eleva quem está ao redor. E homens de verdade são atraídos por isso como imã. Marian ensinou Fernanda sobre outra coisa crucial: como distinguir entre um homem de verdade e um homem com máscara. Porque nem todo homem que parece ter valor realmente tem. E mulheres maduras, com sua experiência, têm vantagem nisso. Homens de verdade têm algumas características inconfundíveis
segundo Marian Rojas Estapé. Primeiro, eles são consistentes, sem mudanças de humor extremas. Não te tratam bem um dia e te ignoram no outro. Eles são estáveis emocionalmente. Segundo, eles respeitam limites, sem drama. Quando você diz não, eles aceitam. Eles não manipulam. Eles não fazem você se sentir culpada. Terceiro, e talvez o mais importante, eles têm vida própria. Eles têm propósito. Eles têm amigos. Eles têm interesses. Eles não estão procurando você para preencher um vazio. Eles estão procurando uma companheira, não uma salvadora. Fernanda aprendeu a identificar esses sinais rapidamente, e ela percebeu quantos homens que ela tinha corrido atrás antes não tinham nenhuma dessas características. Ela tinha desperdiçado energia com homens inconsistentes, sem limites, sem propósito, porque ela achava que qualquer atenção era melhor que nenhuma atenção. Mas quando ela mudou sua luz interior, quando ela começou a se valorizar, esses homens automaticamente saíram da sua órbita. E homens como Ricardo apareceram, não por mágica, mas porque ela finalmente estava vibrando na frequência certa. Marian sempre diz algo poderoso. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é. Se você está desesperada, atrai homens que se aproveitam do desespero. Se você está inteira, atrai homens que querem parceiras inteiras. É simples assim. E a beleza de ser mulher madura é que você já tem todas as ferramentas para estar inteira. Você só precisa parar de acreditar na mentira de que sua idade é um problema. Sua idade é a sua maior força, mas só funciona quando você acredita nisso. Como está a sua luz interior agora? Você está emanando carência ou abundância? Você está vivendo com medo de não ser boa o suficiente? Ou você está abraçando completamente quem você se tornou? Deixa nos comentários. Quero saber se esse padrão ressoa com você.